Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live da Fleet Women. Meu nome é Michele Moraes, comigo Darlene Rasca e Yara Amaral. Juntas com mais 12 embaixadores, fazemos parte da Fleet Mobility Brasil. A FMB conecta pessoas e empresas de gestão de frotas e mobilidade. Se você não baixou o app, corre lá para não ficar de fora das novidades e tendências do mercado. Agradecemos pelo apoio e patrocínio da empresa Mônaco. E por falar neles, nosso dia a dia é tão corrido, né, gente? E sabe aquela empresa que se preocupa em deixar você despreocupado? Esta empresa é a Mônaco. É assim que eles trabalham. Eles conhecem profundamente qualquer procedimento dentro da nossa área e cuida dos interesses do cliente, agilizando os processos através da expertise. São mais de 20 anos de experiência. Então, entre lá no site deles, www.monacobr.com.br. Bem, cada dia mais estamos mais fortes e convictos que não devemos parar de agregar conhecimento e experiências, não é mesmo? Pensando nisso, resolvemos inovar e mudar um pouquinho. E hoje trouxemos um convidado muito especial, que constrói todo dia uma história diferente. A razão do trabalho é ajudar o próximo, um trabalho que transforma. É cheio de amor, mas também muitas responsabilidades. É um prazer inenarrável dar as boas-vindas a esse excelente profissional da saúde, Dr. Márcio Elias. Boa noite. Boa noite, muito obrigado pelas palavras. Imagina. Doutor Márcio, nos conte um pouco da sua história, da sua trajetória e quem que é o Dr. Márcio? Muito obrigado, boa noite a todos, é um prazer, é uma honra estar aqui. Eu falo aqui muito bem acompanhado, porque hoje eu lido com mulheres, né, no consultório, tudo, e desde os 2 anos de idade, meu pai e minha mãe já tinham que me vestir de branco, que eu falava que queria ser médico, sem nenhum médico na família. Então, uma coisa que já nasceu comigo, e eu, quando eu tinha 7, 8 anos de idade, ia na casa das minhas primas, aí eu fugia para o quarto delas e eu cortava as bonecas delas, olha que interessante. E aí, até que um dia minha mãe pegou, me colocou na sala e falou, por que você faz isso toda vez que você vai na casa das suas primas? Eu falei, mamãe, eu estou operando as bonecas. Eu, com 7, 8 anos, eu não sabia que ia ser ginecologista obstetra. E aí eu fui, né, sempre, eu nasci para ser ginecologista obstetra, eu me formei na Faculdade de Medicina de Santo Amaro, fiz residência médica na Beneficência Portuguesa aqui de São Paulo, né? Hospital Maternidade Beneficência Portuguesa de São Paulo, e já vou para 26 anos de formado. Então, assim, eu faço parte da equipe do São Luís Itaim, desde quando eu acabei a residência, já são 26, 28 anos frequentando a unidade do São Luís Itaim, com muito orgulho, uma excelente maternidade e um excelente hospital, e estou hoje aqui podendo dividir o meu conhecimento com vocês, certo? Para poder entender um pouco mais. Tem um mês azul aí, não é verdade, que está aí, teve o rosa no mês passado, mas assim, por favor, eu estou inteira à disposição, trouxe dados muito interessantes, não só para nós, mas para podermos dividir com as pessoas, tá certo? Ai, que coisa boa, doutora. Nós ficamos muito curiosas, assim, quando eu, a Yara e a Darlene resolvemos, né, que a gente planeja alguns convidados falando de temas tão importantes, né, Yara? Sim. Yara, boa noite. Boa noite. Boa noite, Yara. Boa noite a todos. Esse público maravilhoso está nos assistindo, doutor Márcio. Seja muito bem-vindo. É um prazer, né, enorme aqui para a gente poder compartilhar esse conhecimento tão grande aí com todos que estão nos assistindo. Doutor Márcio, esse mês agora de novembro, a campanha, né, Novembro Azul. E é tão importante, e ainda, infelizmente, né, nós estamos no 2020, muitos homens ainda não procuram os médicos de uma forma preventiva. O que o senhor acha referente a isso? O que o doutor recomenda sobre esse tema, que muitos ainda não procuram de forma preventiva? Primeiro, muito obrigado pela sua pergunta, ela é muito interessante porque ela salva vidas, certo? Independente de que 75%
95% dos casos confirmados de câncer de próstata no mundo, no Brasil, aconteçam com pessoas de mais de 65 anos, nós temos 25% que não acontece, que é com menos, certo? Então já começa por aí. Um câncer de próstata, para ele ter 1 centímetro quadrado, isso aqui, mais ou menos 1 centímetro quadrado, ele demora 15 anos para crescer. Então você consegue prever, mas agora eu vou dar 2 dados que vocês vão falar, olha, não tem como. Outro dia eu encontrei um amigo que não é médico, ele falou, eu só faço PSA e está tudo ok. Eu falei, não está ok, porque 10% dos casos de câncer de próstata tem PSA normal. Olha só, então você pode ter um câncer, está crescendo, faço PSA esse ano está normal, faço ano que vem está normal, não, está tudo, não está, 10%, olha só, e 10% dos pacientes que têm PSA, o PSA tem que ficar até 4 nanogramas por ml, tá bom? Então esse número 4 é legal saber. Que tem acima disso, 10% que tem acima, o cara fala, não tem câncer, entendeu? Então assim, tem que ter o exame de toque para poder diagnosticar junto com o PSA. O exame de todo mundo conhece aquela noz de Natal que tem nas mãos? A próstata é daquele tamanho. Então, quando a gente faz o exame de toque, sabe quanto tempo demora? 10 segundos. 10 segundos, você tem 1 ano de tranquilidade. Então, assim, quantas horas tem um dia vezes 365 dias? Então, assim, tem que fazer, dá para prevenir, ele é totalmente, assim, você consegue, é curável. Eu gosto de uma frase que, assim, de que a gente usa, né, ele é simples, ele é fácil, ele salva vidas. É simples, é uma coisa assim que tem que ser feita por todos. Aí você fala, mas que idade que vai? Vamos lá. Quem tem irmão ou pai com câncer, que teve com câncer de próstata, tem que ir com os 40. Vai lá com os 40, porque você já tem uma genética aí que você pode ter mais chance do que o outro que não tem. E fez 45 anos, é obrigatório. Então, é obrigatório o quê? O exame de próstata, 10 segundos. Um ultrassom, vai demorar o quê? 20, nem isso, né? E mais também, você fazer exame de sangue. Faz o PSA. Quanto tempo dura isso? Vamos lá, que você gaste 2 horas em 1 ano, não é nada, para fazer o exame de toque, fazer o ultrassom e fazer o exame de sangue. Então, quer dizer, é uma coisa muito fácil, certo? Separar esse preconceito dos meninos, isso que eu ia né? falar, meninos, percam a vergonha. Tem que perder a vergonha. Exato. Salva a vida. Vamos salvar vidas, né? E com essa live maravilhosa de hoje, com certeza, algumas vidas serão salvas. Sim. Doutor Márcio, primeiramente um prazer em falar com o senhor. É um prazer inenarrável. Vou confiar a nossa amiga Michele, que ela adora essa palavra. Adoro. É muito boa, combina com ela. Exato. É a marca registrada dela nas nossas lives. Eu que estou fazendo um plágio hoje aqui. Imagina. As mulheres, quando chegam na época da menopausa, ou até um pouco antes, elas começam a fazer uma prevenção de reposição hormonal, né? Perfeito. E isso é altamente salutar para todas nós. E para os homens, eles devem fazer essa reposição hormonal e por que devem fazer? Excelente pergunta. Então, existe uma coisa chamada DAIM, deficiência androgênica de envelhecimento masculino. Eu até anotei aqui porque o nome é bonito. Então, a deficiência estrogênica, você fala da androgênica, né, do envelhecimento masculino. O que acontece? Com o passar dos anos, vai diminuindo. A testosterona é difícil, a mulher é mais fácil, o homem é mais difícil. Você imagina só que o homem não faz dosagem de testosterona. O mínimo é 300, o máximo é 1.000. Então, como é que ele vai saber se ele tem 500, se ele não... A vida inteira ele teve 900 de testosterona, você entendeu? Porque ele não faz como a mulher faz, né? E o homem não faz. Ele vai lá aos 45 anos, aí de repente ele está com 400. Mas de repente ele tinha 800 há 5 anos atrás, então ele está diminuindo. E aí ele não repõe. Então, assim, o nível de testosterona é um indicador. Mas outros 2 indicadores são super importantes, gravem isso. Quando ele perde vontade de namorar, diminuição de libido, tá? Isso é muito importante, é sinal. Ele namorava comigo toda semana, tal. Agora ele não está querendo saber de conversar.
Segundo, é ter disfunção erétil. Olha, o pênis dele não fica mais ereto. Ou espera um pouquinho, está com 50, 55, 60, tem que ter diagnóstico, tem que ir no médico. Tá? Uma outra coisa também, quando ele perde massa muscular, fala, poxa, ele tinha músculo, agora está pele e osso, ou perdeu sarcopenia, sinal também de perda de testosterona. Aí você fala, começa por aí. Outra, ele quebrou fácil um osso, que ele nunca quebrou, ele era resistente. Densitometria óssea, a densidade do osso. Então, resumindo isso, eu posso até ter uma testosterona de, vamos lá, 300 mil, eu posso ter uma de 400 e ter essas coisas. Por quê? Porque ele estava com 800, o corpo dele é para 800, 900, a vida inteira. Aí, de repente, está com 400, ele tem metade da testosterona, ele começa a ter sintomas. Mas está normal, entre 300 e 900 você tem 400. Então, assim, por isso que ele tem que ser acompanhado no médico para entender. Olha, você está com 500 ano passado, está com 400 agora, eu vou repor. Aí você repõe sintomas, tá? E aí a perda também de cabelo, né, doutor Márcio? Eu acho que o cabelo é um dos fatores, né? E essa reposição masculina, ela tem algum risco? Então, é interessante isso. A reposição de testosterona não causa câncer, ok? Não causa câncer. Porque se a gente for pensar o seguinte, né? Se pensar hormonal, o hormônio, se tiver câncer, eu dou e o câncer cresce mais. Espera um pouquinho. Mas se a testosterona está diminuindo e os casos de câncer aumentam com a idade, é uma curva, espera um pouquinho, é totalmente o oposto, né? Entendeu? Então, se o câncer de próstata cresce com testosterona, mas espera um pouquinho, ele não cresce com testosterona, é a deficiência dele que começa a dar outros problemas, começa a poder ter essa situação. Então, é o seguinte, é seguro sim fazer reposição hormonal masculina quando tem sintomas, tá? Quando tem sintomas, que você não vai deixar, senão ele vai ficar osso por osso, vai quebrar igual a mulher com osteoporose. Vai ficar com diminuição de libido. A mulher está lá, toda reposição hormonal nela, e ele está lá deitado no sofá. E aí você tem que ter esse conjunto e tem que observar. Quem observa é a mulher. A mulher tem que observar. Fala, olha, ele não olha mais para mim, não é verdade? E quando eu vou namorar, ele não consegue ter ereção. Então, ela começa a falar, você vai para o médico, você está com deficiência de hormônio, pode ir lá fazer a tua testosterona. Então, hoje, o que nós temos? Injetável, uma injeção que, olha, eu já acompanhei um relatório de urologia, não dói nada, mas parece fina, igual um cabelo, tomar uma injeção a cada 3 meses. 3 meses, tá? No primeiro ano que ele faz a reposição hormonal, ele vai a cada 3 meses no médico, depois ele vai a cada 6 meses. E tem um gel também. É que o gel tem que passar todo dia. E essa é uma injeção a cada 3 meses. Segura, eficaz. Depois que eu ouvi um senhor de 70 anos falar que ele se sentia como se tivesse 20 anos, olha só que coisa. Ele falou, eu ganhei massa muscular, hoje eu namoro mais com a minha esposa. Olha que coisa boa. A minha cabeça ficou melhor. Então, assim, só tem coisas boas com relação à reposição hormonal. E é outra qualidade de vida, né? Você vê que muda totalmente a vida das pessoas, né? Então, assim, sim, os homens, eles têm... Eu tenho 2 em casa, né? E aí todos os cuidados geralmente parte de mim, né? Então sim, é importante a gente trazer esse assunto. Tem muitos homens nos assistindo, nos prestigiando, vão ficar super informados, até porque nós temos mais 12 junto conosco no nosso grupo, que a gente fala que é uma família da FMB, né, fora, e aí é muito importante eles saberem disso, e cuidar da saúde de forma preventiva, né, doutora? Tem que ficar de olho nisso mesmo, né? Isso mesmo. Yara, você com 3, aí as dicas foram valiosas, né? Né, Yara? E não é só comer tomate, porque a vida inteira tem que comer tomate. O licopeno, né? O licopeno, exatamente. Tem maçã, sim, né? Eu gosto de tomate, por causa do gosto do tomate, mas eu como, sim, eu sei que tem benefícios. Eu não comer tomate, eu posso perder. Então, quanto mais eu puder comer coisas saudáveis, né? É melhor para o meu corpo, que o meu corpo é o meu melhor e maior e mais valoroso patrimônio, certo? Verdade. Tá vendo Yara... que dicas maravilhosas, né, Yara? Você com 3 meninos aí já sabe quais são as dicas aí para os seus, né? Exatamente. A Yara, não sei se ela está nos escutando. Yara, você está escutando, Yara? Não? Fugiu?
E a chuva hoje, nossa. Tá chovendo demais. Doutor Márcio, então né? vamos lá, eu vou não. dar continuidade com a nossa live, né? Uma curiosidade, como é a vida pós-clinicar? O doutor consegue chegar em casa e não pensar no trabalho ou em um determinado paciente cujo atendimento foi um pouco mais delicado? Impossível. A gente que ama a profissão, eu amo o que eu faço. E eu amo a obstetrícia, né? E toda paciente, depois que eu faço parto, ela vira uma paciente ginecológica. Então, assim, é impossível, especialmente os casos delicados. Eu faço gravidez de alto risco. Então, por exemplo, nesse momento eu estou com uma gestante com Covid internada numa UTI com 27 semanas. Nossa. Caso delicado, entendeu? Assim, então, assim, eu ligo de manhã, eu falo na hora do almoço, eu falo à noite, até meia-noite eu consigo. Então, assim, não é impossível. Por quem ama a profissão, entende? A nossa profissão é um sacerdócio mesmo. A gente faz por amor, entendeu? Então, assim, eu não consigo desligar. Mas tem fases, assim, que as minhas gestações de alto risco estão equilibradas. Então, eu já consigo desligar um pouco mais. Mas, neste ano de pandemia, a parte... Um ano atípico, né? Totalmente atípico, não tem um guia de bordo para você poder entender o que vai acontecer, o que eu tenho que fazer. Então, assim, eu nunca encaminhei tanta paciente para o psiquiatra como eu encaminhei esse ano, certo? Por causa de estresse, de ansiedade. Eu faço isso com o maior prazer, explico, né? Falo, se ele te der chá de alguma coisa de erva doce, você toma. Agora, se ele te der medicamento, você também vai tomar, porque tem medicamentos muito seguros para gestação. Então, assim, esse exercício, cada dia é um dia. Não dá para você, é raro o dia que eu chego e falo, bem, agora não vou pensar mais em ninguém, você fala, mas tem aquela paciente com 38 semanas que está para estourar o parto, entra ali, deixa eu ver, a pelve dela tá boa. A gente pensa isso, o nenê tá grande e tal, mas ela passa. Então, assim, você tem esse daí, é uma constante, é gostoso, né? Porque a gente ama o que a gente faz. Porque é igual eu falei, desculpa, Darlene, mas eu falei lá no começo, cada dia uma história, né? Isso. Então eu diria cada momento uma história, porque aí nem não escolhe nem hora, nem dia, nada. Ele vem, muda a hora que ele quiser, né? Exatamente, especialmente quando muda a lua, tá? Mudou a lua. Isso não é mito, isso é verdade. Isso é verdade. E então a gente percebe que o senhor é um médico além de um hospital, né? Porque a gente sabe que existem às vezes profissionais, né? Isso em qualquer profissão que quando sai do local de trabalho esquece que tem a vida profissional, né? Então isso a gente percebe que não ocorre com o senhor, isso é admirável. De jeito nenhum. Imagina. Então... É que isso é nato para mim, né? Uma coisa que é nato, uma coisa. Já cortava a barriga das bonecas, né? Então já estava. Exatamente. E, doutor Márcio, para relaxar, deu tudo certo. Aquele dia maravilhoso, você vai chegar, não sei se você toma vinho, mas pegar um vinho gostoso e falar, hoje eu vou relaxar. Qual que é o seu hobby? O seu hobby, você gosta de fazer? O que eu mais gosto, que eu adoro fazer, cinema. Eu adoro ver filmes, adoro. Cinema, então pega minha pipoquinha lá, tal, pega um suco, adoro. Mas desse ano não deu para ir no cinema. Então o que eu tenho, o que nós temos lá? As TVs a cabo, tá certo? A famosa mundial internacional Netflix. Então eu começo a ver séries. Assim, o médico, ele gosta de pensar. O médico é um pensador. E cada paciente que entra no consultório, ele é um desafio. Então, eu gosto de séries que me desafiam a pensar. Então, aquelas séries com aquela coisa de merda, né? Serial Killers. Então, assim, tem o Mind Hunters, é muito bom. Então, eu vou ver nas séries que eu preciso pensar, né? Eu gosto muito de fazer o exercício do raciocínio. E isso eu adoro. Então, eu ponho água de coco, eu pego um suco, certo? Corto um queijo e vou ver. Então, isso me dá muito... Agora, fora de casa, eu gosto de andar e passear. Eu gosto de ir no shopping ver vitrina. Olha só. Nossa! Ai, coisa rara! Olha só, meu marido é sorte da sua esposa. Porque meu marido adora fazer isso no shopping também. Gente, o meu gosta se tem interesse. Se não tem interesse, ele fala, vamos um pouquinho mais rápido. Mas o meu, específico, eu não sei você, mas o meu é o meu personal style. Ele adora palpitar na roupa. Você também palpita? Você também? Não, porque cada mulher é um universo.
Então, se a bolsa é importante para uma, para outra é o sapato. Se a outra, entendeu? Então, como cada uma é um universo, cada uma é um mundo, né? As mulheres, cada uma. Então, aquela gosta de pulseira e aquela detesta. Então, eu não tento agradar ou tentar descobrir alguma coisa, mas depois de uns anos você começa a ver e falar, isto aqui combina, isso não combina, certo? Isso aqui está equilibrado. Então, você consegue pegar e opinar sobre algumas coisas, certo? Mas sem ter esse, falar, não, isso aqui está bom. Não está, porque cada um tem um gosto. Tem cores, tem fases, né, do ano que você vai usar, tendências de fashion, é fashion, então é gostoso mesmo. Então, assim, ir no shopping, andar em parque, é uma coisa que eu amo, Parque de Ibirapuera, moro em São Paulo, né? Então, assim, andar no Parque de Ibirapuera, desde pequeno, meu pai me levava, minha mãe me levava, então, assim, eu volto com aquela parte de infância, eu gosto de ver os animais no lago, eu gosto de andar no lago, eu corria muitos anos antes de fazer faculdade de medicina. Eu falo faculdade de medicina, você dá uma parada na vida, porque você não consegue fazer mais nada. E aí, então, dentro da faculdade, você fica 6 anos, mais 2 de residência, aí você começa a trabalhar, você tem muito pouco tempo para você, é fato, mas é um tempo que você investe na sua vida, na sua profissão, que simplesmente você fica cada vez mais apaixonado por ela, né? Especialmente quando você vai salvando vidas cada vez mais. Então, basicamente isso aí que eu gosto, viu, Michele? Eu acho que trazer um bebezinho no mundo, ver aquela carinha, né? O meu nasceu rosa. Até o doutor Fúvio, que também é um grande obstetra, ele falava assim, nossa, seu filho vai ser muito branco, porque ele nasceu rosa. Mas assim, e eu falava assim, ele não tá chorando, ele, calma, eu acabei de tirar ele da sua barriga. Isso aí. Deve ser uma maravilha. É um milagre da vida, né? Nossa, eu acho que não existe coisa mais linda do que o milagre da vida, realmente, viu? Exatamente. Vocês, ginecologistas, obstetras, são, acho que, a mão de Deus lá, fazendo com que a nossa vida continue. E isso é admirável. Toda a área de medicina em si, ela é admirável, né? Mas eu acho que o médico obstetra, ele tem algo a mais, né? Um dedinho de Deus a mais ali, eu acredito muito nisso, né? A gente tem que ter, assim, a espiritualidade cada vez mais nos estudos científicos, nos guidelines, né, nas diretrizes médicas hoje, internacionais e brasileiras, está cada vez mais presente a espiritualidade. Então, hoje eu converso sobre espiritualidade, religião, que tem, acredita em Deus, não Deus, Jesus e tal. Isso é muito importante para o ato em si, né? Porque em alguns casos eu falo, vamos orar para poder isso aqui dar certo aí, vamos lá, e consegue, e reverte muita coisa. É o pensamento positivo, e essa energia que tem entre o céu e a terra, isso é fato, não precisa nem dizer. Como eu já vi milagres na minha frente, como médico, né, e com pacientes, então é uma coisa que a gente tem, eu sempre falo, temos que conversar com o médico dos médicos para poder ajudar você a engravidar, se é para você engravidar, certo? Eu falo aqui, eu só estou ajudando a trazer a vida, porque quem dá a vida e quem tira a vida, para mim, na minha concepção, né, espiritual, é Deus. Né? Então, é muito bom esse exercício com pacientes, né, de conversar. Consulta minha não dura menos de 30 minutos, porque cada uma tem suas ansiedades e tem que falar, né? Tem que, para você passar a informação, você tem que ter primeiro a informação para poder montar um mosaico, podemos dizer assim, de informações da paciente, certo? É verdade, né? Doutor, nesse ano tão atípico, né, de Covid, de pandemia, o mundo todo com essa situação que parece-me que está longe de ser resolvida, né? Porque está vindo uma segunda onda e muito mais forte. Na área da medicina, a gente sabe que tem os desafios de se encontrar uma vacina, um medicamento, não importa. Mas quais são os desafios para os médicos perante uma doença tão desconhecida e tão nova para todo mundo, né? Quais são esses desafios, doutor? Ixi, travou. Gente, acontece, travou, problemas técnicos, mas daqui a pouquinho o Dr. Márcio está de volta. A pergunta que a Darlene fez é de grande importância, né? Até porque essas últimas semanas foram os maiores assuntos aí, uma preocupação mundial, Dr. Márcio já né? voltou. Dr. Márcio voltou. Aqui. Uma pausa. Né, O senhor conseguiu
Ouvi a minha pergunta, doutor? Sim, consegui. Posso começar de novo, então? Pode. Perfeito. Então, tá bom. O grande desafio hoje é esse coronavírus, né? O Covid-19. Primeiro é diagnosticar o mais rápido possível, no exame de PCR. Segundo, começar a tratar o mais rápido possível, porque hoje nós conhecemos como é que ele atua, né? Ele tem as fases, né? Então, você usar medicamentos quando tiver precocemente, usar. Segundo, acompanhar. Todo paciente tem que ter um dono, quer seja na UBS, quer seja no posto de saúde, quer seja num consultório, no ambulatório. Ele tem que ter dono. Não pode ficar, eu fui lá no pronto-socorro, não. Você vai ter que procurar um clínico geral ou um infectologista, alguém vai ter que procurar para poder acompanhar. Segundo, se você tomou os medicamentos que o médico pediu e você começou a não melhorar, começou a ter pioras, qualquer que seja, parte pulmonar, cardíaca, alguma coisa, volta lá, tem que tomar os medicamentos da segunda fase. Eles salvam vidas. Agora, o que é interessante é a vitamina D. Então, nós já temos vários estudos mostrando que pacientes que têm níveis de vitamina D entre 30 e 60, especialmente acima de 35, 100% sobreviveu. E os pacientes que têm menos de 17, o normal é entre 30 e 60, tá? Entre 30 e 60. Tem menos de 17, 100% morreram. Isso é um estudo com mais de 700 pacientes, e estamos falando de pacientes foram jovens, adultos, idosos, acima de 60 anos. Então, assim, independente de qualquer coisa, ter vitamina D numa quantidade adequada, entre 30 e 60 e o mais perto de 60, se possível. Bom? Então, assim, é aquela coisa, diagnosticar, máscara e álcool gel ainda são necessários. Ainda são. Não converse com pessoas sem máscara. A gente nunca sabe por que ele está lá dormindo, esse coronavírus. Vou dar um exemplo. Essa minha paciente que está internada na UTI hoje, ela está com Covid, o filho de 3 anos está com Covid, os pais e os sogros estão com Covid, e o marido que vive com ela está negativo. Então, assim, e sem nada, sem nenhuma. Então, e se você, assim, é uma incógnita. Então, ele podia estar lá do meu lado, conversando comigo, conversando com a Michele, com a Darlene, com a Yara, e ele pode ser uma pessoa que não está sentindo nada, mas ele está com o vírus lá dentro. Entendeu? Então, assim, vai conversar, máscara e álcool gel, nós vamos ter que passar o Réveillon aí, usando isso daí acredito que até fevereiro ou março, tá? Ô, doutor, e você acredita que nós estamos na reta final da eficácia para a vacina do Covid, mesmo se não sendo a sua especialidade, né, mas tem todo o envolvimento na área da saúde? Eu recebi hoje aqui, né, uma relação de todas as vacinas no mundo que os estudos estão sendo feitos. Eu só vou adiantar, nós temos 12 vacinas que estão na fase 3, que é na fase com relação à eficácia mesmo. Primeira fase é segurança, fase 1, fase 2 é eficácia. E na fase 3 são os diversos tipos de paciente, adulto, idoso, com cardiopatia, com diabetes, são todos os outros, tá certo? Porque já mostrou que é seguro e eficaz, para saber como é que vai ser a resposta no milhão, podemos dizer assim, certo? E nós estamos nessa fase. Agora, entre essa fase e você falar, tá ok, aí você publica o seu estudo numa revista. Tem que ser assim. Aí você manda lá para a Anvisa, o exemplo do Brasil. A Anvisa vai analisar e por ser uma pandemia, por ser uma necessidade mundial, ela vai pegar, deve fazer um fast track, ela deve fazer uma leitura rápida e aprovar. Aí ela aprova e vai ver qual vacina que tem o papel mais bem escrito, bonitinho, tal. Mas imagina, ela vai receber no mínimo de 12, no mínimo 6. Ela tem que analisar, ela tem que falar ok. Aí você tem que falar, empresa, nós temos aqui 208 milhões de brasileiros. Vamos falar, vocês têm quantos milhões de vacinas para entregar? Entendeu qual que é o... eu tenho, vamos lá, imagina Johnson & Johnson. Eu só vou falar, ela vai entregar mais ou menos 1 bilhão de doses o ano que vem. Nossa. É uma média. Então, assim, ela vai falar, estou aqui. Agora, quanto tempo vai demorar para chegar aqui? Entendeu? Isso Entendi. É para E aí, doutor, não é todo mundo também que precisa tomar a vacina, no caso, assim, crianças, será? Eu fico me perguntando, que nem as crianças, elas têm mais resistência com esse vírus. Então, assim, será que é necessário
todo mundo, no caso das crianças que poderia passar como uma gripe comum, estilo H1N1, né, que muita gente teve, inclusive o meu marido teve, e eu e meu filho não pegamos, porque tomamos todos os cuidados devido tal, e também ela é muito, assim, dolorida, né? Fica com muita dor no corpo, a pessoa fica bem debilitada mesmo. A vacina ou a doença? Não, a doença. E aí, com a vacina aí que estão estudando, será que de imediato todo mundo precisa tomar necessariamente? Ou as pessoas vão falar assim, não, vamos primeiro cuidar dos nossos idosos e do grupo de risco e as pessoas da saúde? Sim, todos devem tomar. Por quê? Vou falar uma coisa que já está aparecendo, já está acontecendo, que eu acredito que vocês não saibam. Eu anotei aqui justamente porque eu peguei um estudo, é a síndrome da falência multissistêmica, acontecendo com crianças pós a infecção com o coronavírus. Crianças, 6, 7, 9, 12 anos. O que acontece pós-coronavírus com essas crianças? Problemas no miocárdio, o coração começa a ter problemas no coração, começa a ter problemas nos rins, começa a dar insuficiência renal, começa a ter problema nos pulmões, olha só, tá? E também você fala, e isso começa a aparecer e não é uma febrezinha, certo? E essas lesões, ninguém sabe, porque nunca apareceu. Ninguém sabe se vai ficar o resto da vida uma cardiopatia numa criança que não tinha nada. Certo? Então, quem que quer arriscar o filho ou o neto? Eu não quero. É verdade. Exatamente. Eu também não, com certeza. Entenderam por que tem que ser todo mundo? É muito importante. Né? Síndrome da falência multissistêmica. Aí, quando você usa anti-inflamatórios corticoides, aí o tratamento é corticoide e tem imunoglobulinas. Então, imunoglobulinas seriam como se fosse, eu vou jogar defesas ali para poder fazer com que pare o ataque ao corpo. E isso responde bem. Só que é o seguinte, né? Eu sinto que no SUS não tem para todo mundo isso, você entendeu? Sim, exatamente. Então, todo mundo tem que tomar. E é bom falar isso, eu acho que é de utilidade pública, porque muito se fala e pouco se explica. Né? Todo jornal a gente escuta muita coisa e pouco se explica de fato. As pessoas não podem brincar. Eu acho que as pessoas agora têm que parar com as festas clandestinas, né? Que a gente está escutando aí muitos jovens agora, né? Se encontrando, levando como se tivesse tudo normal, normalizado, e não é verdade. E não tá, a gente não está no mundo normal, infelizmente. Isso. Esse é o novo normal, né? Deixaram tudo muito à vontade, estavam se adaptando, achando que comigo não vai acontecer, e não é por aí, né, doutor? Eu falo o seguinte, né? Saúde é com o médico. Então eu vejo, assim, que com raras exceções, a classe jornalística, ela gosta de falar muita coisa sem ter fonte. Tudo que eu falei aqui, eu tenho fonte do que eu falei, certo? Então, assim, o brasileiro, né, o Brasil, deveria conversar mais sobre saúde com o médico, aliás, deveria ser o único que ele deveria conversar. Eu gostaria muito que todos os pacientes, todas as pessoas, todos os níveis sociais pudessem ter acesso rápido com o médico, o pergunte ao médico. Eu dou aulas em comunidades carentes, em favelas, certo? Com o prazer. E aí, sempre que eu termino, eu falo, olha, você vai fazer agora uma salinha para perguntar, pergunte ao doutor, cada um vai fazer uma pergunta que sempre quis fazer. Eu fico mais 2 horas após eu dar aula de noções básicas de saúde. Olha, parabéns. Imagina, isso é dever, todo médico deveria fazer isso, porque tem uma carência tão grande de informação básica, certo? Então, assim, especialmente com essa pandemia, tem que conversar mais ainda, sabe? Se eu pudesse fazer um fórum e poder pegar, vamos nas comunidades mais carentes, tem para todo mundo, olha, eu vou falar sobre Covid para vocês, tá bom? Então, olha, é isso aqui. Então, assim, tem que ter tempo, tem que ter braço, não é verdade? Mas, assim, a informação tem que chegar. E eu falo que muitas vezes ela chega de uma maneira errada, você vê o sensacionalismo, você vê a não agregação de valor naquilo que faz, como eu vou informar a verdade, né? Então, assim, quanto mais conversar com o médico, melhor para todos nós, tá bom?
Ótimo, Verdade. maravilha, doutor. Doutor, a gente percebe, né, pelo seu olhar, que o senhor é apaixonado pela medicina e isso é um brilho encantador. Muito obrigado, muito obrigado. Já sou sua fã, doutor. Imagina. Duas, eu também. Obrigado. Eu sou Eu nasci para suspeita. isso. Eu nasci para isso, Darlene. Entendeu? Eu nasci para Que isso, cuidar de maravilha. É pessoas. tão bom a gente escutar isso e a gente, principalmente sendo mulher, né? Então, às vezes, a gente se depara, às vezes, com profissionais e fala, eu não gostei daquele médico, eu não gostei. Isso acontece demais em todas as especialidades, né? Então, quando a gente encontra um médico que realmente é um médico com todas as letras maiúsculas, isso nos deixa assim, perfeitamente confortável. Né? Darlene, muito obrigado. Imagina, E eu penso numa coisa só no nosso país, né? Eu não vejo um ser humano que se formou médico pegar um microfone, porque tudo no Brasil só se resolve em Brasília, né? Tudo, as políticas todas de saúde. Eu não vejo um médico pegar um microfone na Câmara dos Deputados ou no Senado e falar a verdade, né? Porque tem que ser um médico com M maiúsculo, né? Então, assim, para poder pegar e falar para todos, não tem medicina para um ou para outra, a medicina tem que ser para a tua saúde, tem que ser para todos, né? Eu anseio um dia que vai subir um médico, pegar um microfone e vai falar a verdade, e vai falar, tem que fazer isso, é assim que se faz, e vamos fazer, e se não fizer, eu vou pedir para o povo sair na rua para pedir. Você entende? É isso que tem que fazer. Senhora, aí, ó, vamos fazer uma campanha. Não, eu estou falando que nós temos uma carência tão grande de ter um bastão, fala assim, né? Meu filho chama Gustavo, e Gustavo é bastão de combate, e Márcio quer dizer guerreiro. Então, assim, faz falta um bastão, um guerreiro com bastão de combate, lá pegando o microfone, para poder minimizar a morte dos brasileiros, né? Especialmente em pandemias, nós temos que estar preparados para minimizar, porque não é a última, tenho certeza disso, mas se você tiver um líder na saúde, você consegue minimizar a morte de milhões de pessoas, isso é fato. Um líder eficiente, né? E assim, no nosso país, infelizmente no nosso país, tem a Covid, né? A gente sabe que está aí matando milhares de pessoas, mas outras doenças que já foram erradicadas do nosso país, elas estão voltando com força total. E isso faz com que é preocupante, né? Porque os nossos governantes, de uma maneira geral, não estão nem aí. Né? Sarampo, rubéola, meningite, sabe? Vou passar um dado para vocês. Com a pandemia... eu vou contar uma curiosidade depois, minha, pessoal, para vocês. Vocês vão dar risada na minha cara, mas é a pura verdade, viu, gente? Pode contar, então. Aproveita que você está embalado. Conta. Eu, quando eu era criança, eu fui uma criança muito doente. Eu tive meningite, sarampo, rubéola, hepatite, assim, até os 7 anos, minha mãe sempre vivia comigo no hospital. E aquela época não tinha saúde particular, era hospital público, né? A gente não tinha acesso a convênio. Funcionava muito bem, né? Funcionava muito bem. Funcionava muito bem. E eu tive meningite com 1 ano e 11 meses de idade. E foi aquela meningite de mancha. Né? Sim. Então, a minha mãe, ela é muito devota de Nossa Senhora Aparecida, fez promessa, graças a Deus eu estou aqui, a prova viva que eu não fiquei com nenhuma sequela, graças a Deus. Parabéns, você não ficou mesmo. Não, eu fiquei internada no Emílio Ribas, depois eu fui para o Jaçanã, fiquei isolada. E assim, eu tive sarampo diversas vezes, cachumba diversas vezes. Eu tinha uma tia que falava assim, a doença está lá em Manaus, a Darlene está pegando aqui em São Paulo. Então, foi uma criança muito debilitada. E com 7 anos de idade, eu tive hepatite. Eu tive hepatite B, aliás, a hepatite C. E minha mãe não aguentava mais ficar no hospital comigo. Nossa. Ela cuidou de mim 37 dias em casa para que eu me curasse, porque ela não deixou eu ficar internada. E ela me curou. Então, Parabéns. assim, e hoje, graças a Deus, sou uma mulher saudável, né? Não tenho doença, graças a Deus. Mas, assim, e uma coisa que, falando de vacina, antigamente tinha a poliomielite, né? Que era uma doença que você ficava
paraplégico, tudo mais, e eu morria de medo disso, morria. E você tem até uma determinada idade para poder tomar, Isso, né? isso. Eu não, eu passei dessa idade porque eu tinha medo de ficar paralítica. Eu tomava tudo quanto é vacina, e acho que por isso que eu não tenho nada hoje, viu? Boa, O amor te parabéns. curou, Darlene. Definindo, o amor te curou. A mulher, né? O mais A mulher, ela nasceu verdadeiro. para cuidar. A mulher nasceu para cuidar. É assim, ela cuida da família, ela cuida de uma empresa, ela cuida de um grupo, né? Ela faz uma gestão. A mulher, quando ela quer, nossa, ela tem essa multiplicidade, né, de ações, né? Que eu gostaria muito de ter esse dom, eu não tenho, né? Então, assim, para poder fazer, administrar, sabe fazer 3, 4 coisas, ouve uma coisa, fala outra, assim, é fantástico. É só a mulher verdade, consegue. a gente tem essa faceta, né, de fazer Isso. 2, 3 coisas ao mesmo tempo. É o empoderamento feminino, né, doutor? Eu falo assim, esse poder sempre esteve dentro da mulher, e queira ou não, ela é diferente do homem. O homem, desde as cavernas, ele nasceu para caçar, ele quer o silêncio, ele gosta de olhar longe, ele analisa, totalmente diferente. A mulher não, deixa eu cuidar da criança, cuidar do fogo, deixa eu cuidar aqui, entendeu? A mulher sempre faz, desde a época dos cavernas, ela faz 3 coisas ao mesmo tempo, né? Ela é protetora, né? Sim, uma curiosidade. Você escolheu essa especialidade da saúde da mulher por causa dessa diversidade nossa que você está falando? Não, muito interessante, boa pergunta você fez. Eu ia fazer primeiro, na faculdade de medicina a gente vai mudando um pouco, né? Aí eu falei no 3º para o 4º ano eu ia fazer cirurgia geral. Cirurgia geral. Aí eu decidi do 4º para o 5º ano, cirurgia infantil. Opa, já vou mexer com cirurgia infantil. No último ano, de tantos colegas, eu já fazia um estágio no Hospital Maternidade de São Luís, no 5º, 6º ano, e os colegas da ginecologia da obstetrícia me chamavam muito para operar porque eles gostavam do meu jeito. Falavam, pô, vem cá, você vem aqui, você vem aqui. E eu sempre fui muito, eu ia atrás das pessoas. Posso vir? Posso entrar? E eles me chamavam tanto para poder, e eles falavam, pô, vem fazer GO, faça ginecologia obstetrícia, olha que especialidade, olha uma mama, olha como é que é operar isso, olha... E eu acabei gostando, eles me chamaram, foi a especialidade que me chamou para fazer, interessante isso, né? Os outros me acompanharam, olha, bonito, olha, tá aqui, cirurgia geral, cirurgia infantil, vi muitas cirurgias de criança, acompanhei, né, com o falecido Dr. José Carlos Fazano, chefe da Beneficência Portuguesa da Cirurgia Infantil, mas os da GEO falaram, faz, é legal, olha, você vem com a gente aqui, você vem. Fiz, não me arrependo até hoje. Eu falo que o homem lá em cima, né, hoje eu falo com o obstetra, o homem lá em cima ele manda os recados para o obstetra. Né? Cada caso ele manda um recado, a percepção. Mas nesse momento ele mandou um recado para mim, falou, vai fazer ginecologia obstetrícia, né? Eu aceitei, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Que bacana. Eu estou analisando aqui, meninas, porque esse perfil do doutor é igual, muito parecido com a gente, e com todo esse público maravilhoso que está nos assistindo, não é? Sim, porque tem que ter esse brilho no olhar para ser gestor de frota, tem que ter esse comprometimento, essa curiosidade de realmente estudar, porque é uma área muito extensa, que tem várias especialidades, tem que ter muita dedicação, porque mexe com vidas e nós cuidamos também da vida dos condutores, não somente de carros. Então, essa responsabilidade é tudo muito parecido. Né? E eu acho que para ter um grande sucesso, igual o senhor, para estar aí nessa luta, né, eu acho que realmente é só com essa paixão, esse brilho no olhar aí mesmo, porque não é fácil. Não é fácil enfrentar tudo isso, né, menina? É bonito. E ainda mais no dia de hoje, né, gente? E onde a gente tem que se importar cada vez mais, né? Tem empatia pelo próximo, solidariedade, né? Fazer com que aquela pessoa tenha algum tipo de auxílio, né? Porque, infelizmente, há muitas classes sociais dentro, igual nós que trabalhamos todos os dias, e aí você vê numa determinada região um prédio lindo, maravilhoso, com uma comunidade muito pobre do seu lado, onde uma chuva cai, ali alaga e as pessoas do prédio de luxo não tem problema nenhum. Né? Então, hoje há muita desigualdade, e quando você fala de saúde, também há muita desigualdade. Pessoas morrem por falta de auxílio na saúde, né?
Então, o doutor ia falar que eu estava passando a minha breve história. infância doentia. Qual que é a história, doutor? Agora eu estou curiosa. É um dado, é fato. Assim, a pandemia afastou muitas pessoas de consultórios médicos, de ambulatórios, clínicas, certo? Vamos falar do Novembro Azul. Muitos homens deixaram de ir no consultório do urologista. Só para vocês terem uma ideia, eu tenho um amigo, Luiz Cury, ele é urologista, Sociedade Brasileira de Urologia, ele faz parte, tá? O Agnaldo Nardi, que é o presidente da Sociedade Brasileira, o cara, adoro, são dois grandes amigos, dois impecáveis urologistas, e ele inclusive colocou lá no Instagram dele, porque ele me comentou o seguinte: deixaram de ser feitos diagnósticos de câncer no Brasil em homens, uma média, fazer o diagnóstico não quer dizer que ele vai morrer, mas ele entra na estatística, tá? Só para vocês entenderem, esse ano, olha só, 15 mil mortes estão preconizadas, devem ter para esse ano, porque foi feito o diagnóstico ano passado, e muitas vezes ele já vem numa fase maior e não dá para salvar, não sei o que lá. Então, assim, 35 mil casos deixaram de ser feito o diagnóstico de câncer de próstata este ano. Então, vocês imaginam o ano que vem? Aí nós vamos pode colocar mama, pode colocar de útero, pode colocar neurológicos, tumores, entendeu? Assim, deixaram de ir. Então, assim, não se assustem se nós não tivermos uma segunda pandemia de câncer no Brasil. Porque deixaram de fazer quimioterapia, deixaram de fazer um simples ultrassom de próstata que podia ter feito um pré-diagnóstico, né? Então, assim, essa fica uma geral para todo mundo, né? Quer ser para todos, hein? Para todos que estão assistindo, os seus familiares. Você fala, por favor, vai lá, faça um mini check-up, um mínimo de exames que você possa fazer, tá certo? Rápido. Então, quanto mais diagnostica, mais cedo nós vamos ter. Então, nós estamos falando uma média no Brasil de que morre de câncer de próstata, no Brasil, uma média de 50 mil, certo? 50 mil. É muita gente que morre, certo? Então, é a média de câncer de próstata no Brasil. Então, aí você fala, e deixar de fazer diagnóstico de 35 mil casos é grande, né? Então, aí vamos extrapolar para todos os outros tipos de câncer. Só perde para o melanoma no Brasil, tanto para homem quanto só perde para o melanoma a prevalência de câncer no Brasil. Interessante isso, né? É verdade. Muito interessante. O mundo, ele parou por conta dessa pandemia, né? E as pessoas ou se esqueceram ou negligenciaram, de alguma forma, outros tipos de doenças que são curáveis, mas por falta de cuidado, elas se tornam incuráveis. É uma pena. Doutor Márcio, nosso tempo é curto no nosso Instagram, uma horinha só, já acabou. Olha, quando o papo é gostoso, né? E fica para uma próxima live aí, ó. Uma dica para uma próxima live, né? Ou para o nosso café, né, Darlene? A gente vai montar um café com as embaixadoras da Fleet Woman. Porque são tantos convidados gostosos. Sala de visita é uma coisa legal. Falar sala de visita. Quem vai na nossa sala hoje? Então, por favor, se quiserem me chamar para uma sala de visita para o café, que seja, vai ser uma honra, um prazer muito grande. Muito obrigado pela oportunidade. Estou sempre à disposição, tá certo? Tá, doutor, nossos minutos finais, eu gostaria que o senhor fizesse mais algum comentário, desse uma dica para a saúde do homem, para a saúde da mulher. Fique à vontade para o senhor falar o que o senhor quiser, depois eu tenho alguns recadinhos da Fleet Mobility para passar. Perfeito. 1 minuto de recado. Então é o seguinte, tem dúvida com relação à saúde, conversa com o médico. Marca uma consulta com o clínico geral, ele consegue resolver 80, 90% das coisas, das situações. Tira a dúvida e pode também pedir exames. Esse é básico. Homem, mulher, tal que seja, idoso. Então, assim, vai no clínico geral. Na especialidade, marca uma consulta pelo menos uma vez por ano. O senhor agora já pode ir, ginecologista, obstetra, tá certo? Para poder entender um pouco mais do que você precisa. Outras patologias, marca uma consulta. O que é uma consulta? 20, 30 minutos, meia hora, tá bom? Prevenção. Prevenção é tudo. Com prevenção você previne o quê? Morte. Então, tem que ter informação. Conversa com o médico, liga para o médico. Hoje, quem tem convênio médico, quem tiver sorte de ter convênio médico, eles têm um atendimento online para você poder fazer, não precisa nem sair de casa. Faça isso, entendeu? Porque você tem que estar sempre, e você consegue, duas curvas, jogando um pouquinho para o nosso,
o pessoal de frotas, né? Você tem que estar 2 curvas na frente da doença. E você consegue. Olha que bela analogia, bela. Eu uso muito essa analogia, viu? Você tem que estar 2 curvas na frente das doenças, tá? E você consegue, tá bom? Muito obrigado. Obrigada, senhor, doutor. É um prazer sempre falar com o senhor. Sim. E vamos, quem sabe, com uma próxima live, continuar esse assunto tão inesgotável, né? Meninas, mais uma live de sucesso aí para o nosso time, para o nosso programa. Até a próxima beijo live. Enorme. Beijo no coração de vocês. Obrigado. Gente. Tchau. Tchau. Obrigado. Tchau.